Não saia daí. Radioativo está no ar. No ar mais um Tabela Carioca aqui pela Radioativo, o último da temporada. Eu sou o William Faria. Enfim, hoje eu vou ser bem breve e vou introduzir logo os comentaristas. Eu estou com o Fábio Jordão aqui, tudo bem, Fábio? Não, tá tudo de boa, assim, tá tranquilo, mas tô triste pelo Botafogo, cara. Situação assim que eu não queria chegar comentando, mas não teve jeito. Foi. Para de ser chato no Twitter. O Felipe Neto zicou, é isso que eu queria perguntar. Não, enfim. Boa noite, Felipe. Felipe Lavoura aqui conosco. Boa noite. Faz tempo que eu Faz tempo. não sento na bancada aqui. Verdade, faz tempo, né? Verdade, a última vez que eu sentei aqui na bancada, o Botafogo tava na Libertadores, tava se classificando. Nacional, né? O Leonardo Abreu também está conosco. Boa noite. Botafogo não existe, tenta Não, eu tava torcendo Botafogo, sinceramente, então não vai ter piada. Mas eu achei digno, acho que tiveram times que emprestaram jogadores pra Chape, tiveram times que deram algum recurso, o Botafogo deu uma vaga pra Libertadores. Acho que foi digno. Solidariedade, a gente vê por aqui. Também está aqui conosco. Com você, não. A única coisa boa desse programa hoje Que honra. E a Leda principalmente. Reprova. Principalmente a Leda, tá? Saiba que eu estou passando por um momento difícil. Acontece. Tudo bem, Cleverson? Tudo bom, meu destaque vai ser, claro. Destaque. Mas a primeira palavra é sempre. Seja sempre ácido como o senhor é. Eu queria falar, eu não vou falar muito do Botafogo não, porque eu sou companheiro aqui, não tá muito bem hoje. Verdade. Eu vou falar um pouco que o Flamengo deu sorte, mais uma vez. Poderia acabar com nem vaga na pré-Libertadores, graças a um vamos dizer Uma ajeitada no cabelo do meio campo, que achou que tava jogando um pouco de vôlei, aí foi lá e... Eu acho que, vamos introduzir logo os assuntos, porque temos vários. Vamos começar com o Flamengo. Eu acho que aquilo do zagueiro do... Foi o William Correia. Foi o William Correia. Olha o nome. William, né? O dele é com Mas ele é como? Fala William. Enfim, sabe que não é coisa boa. Eu acho que ali foi privação de sentidos. E foi um pouco também de pensar assim, o juiz não vai marcar um pênalti aos 48 contra o nosso time aqui. Mas não vai mesmo, vou botar a mão nisso aqui. Ele só esqueceu do outro lado do Flamengo, né? Verdade. Ele deveria levar isso em consideração. Eu achei estranho o Delson marcar o pênalti, porque ele não é o jogador de fazer isso. Inclusive, uma vez ele já prejudicou... não é juiz de fazer isso. Uma vez ele já prejudicou o Flamengo contra o Santos. Ele já prejudicou o Flamengo? Contra o Santos. Nossa. Teve no Brasileirão do ano passado, no primeiro turno, que o Santos até vendeu o mando de campo, não sei se vocês lembram. Teve um pênalti pro Flamengo no último minuto, no mesmo estilo de ontem, e ele não marcou. E ontem ele deu. Mas ontem também provavelmente não foi pênalti. Foi muito claro de ontem. Ontem não tinha como não marcar aquele pênalti. Na hora que eu tava assistindo o jogo, eu não entendi o que ele marcou. A torcida do Vitória tava comemorando. Eu tava vendo o jogo do Flamengo, eu botei porque já não tinha mais nada o que fazer. Eu já tinha ido pro brejo. Eu botei o jogo do Flamengo, quando desviou, eu troquei. Porque achei, desviou na barreira, acabou o jogo. O Flamengo, enfim, vai ter que ser campeão pra ir direto pra Libertadores. Depois os meus vizinhos saíram berrando, gritando e mandando o Vasco tomar naquele lugar. Eu falei, alguma coisa aconteceu. Pus na Globo novamente, tava o Diego correndo pra bater o pênalti. Enfim, o resto é história. Mas enfim. Felipe, 2-1 Flamengo. Um pequeno resumo do que foi esse final de campeonato brasileiro do Flamengo. Muitas oscilações, né? Um time bem bipolar. Sim. Eu até estava conversando hoje mais cedo. Quando o Rueda chegou no Flamengo, o cenário que ele tinha, ele olhou pro Brasileirão e falou: a gente tem chance de título? Não.
Então ele olhou para as Copas. Tem chance de título na Copa do Brasil? Ele chegou 3 dias antes da semifinal contra o Botafogo. E tinha a possibilidade. Tem título de chance na Copa Sul-Americana? Tinha, porque já estava nas oitavas contra a Chapecoense. Então ele focou nas Copas. Ele abriu mão do brasileiro. Ele não fez isso abertamente, não chegou na coletiva e falou, olha, estamos abrindo mão do brasileiro. Mas a campanha do time, o desempenho da equipe dentro de campo, deixou isso muito bem claro. Que ele estava focando nas Copas. E fez certo, porque ele chegou na final das duas. Não ganhou a primeira por uma má gestão do Rodrigo Caetano, que não tinha um goleiro decente para agarrar uma final de Copa. E agora, pelo menos o César, que também foi um risco, porque era um jogador que estava 2 anos sem jogar, entrou muito bem na equipe, fez 2 defesas ontem. A segunda defesa dele, aos 44 do segundo tempo, valeu como um gol, porque se o Flamengo tomou um gol ali, não tinha poder de reação nos minutos finais. Que semana que o César teve. O César teve uma semana espetacular. Ele entrou praticamente na rabuda na quarta-feira, jogando a pressão toda em cima dele. A semana toda a imprensa só falava do César. Era César Muralha. E isso, de qualquer jeito, pra um rapaz que tá só treinando durante 2 anos. Jogou só contra o Corinthians no começo da temporada e brevemente, nem um tempo inteiro. Ou foi 57 minutos, eu não lembro agora. E assim, entrar pra uma decisão fora de casa, onde o ano do Flamengo tá a ser decidido ali, é extremamente pressionado que ele entrou e respondeu. Diferente do Muralha, que teve N chances durante o ano. E só pra concluir... Nesse processo a gente não pode tratar o Muralha como vítima. Ele teve as chances que todo jogador gostaria de ter. Verdade. Não, sorte jogar numa final pra ser herói, ter chances no Brasileiro, ter chances na Sul-Americana. A redenção seguiu do lado dele ali e foi sempre. Desastroso em todos. Concordo. Sim, se ele, em qualquer momento, ele teve 2 decisões de pênalti esse ano. E as 2, ele não agarrou uma bola. E só pra concluir sobre essa questão do Brasileirão, o Rueda focou nas Copas, o time abriu mão do brasileiro, mas ainda assim, você vê como foi a campanha dos times que estavam brigando ali entre o G6 e o G9 ali, tão irregulares todos os times, não foi só o Flamengo que oscilou, todas as equipes que estavam ali oscilaram bastante. O Vasco empatou muito, o Botafogo perdeu jogos que eram teoricamente fáceis dentro do Newton Santos, e tanto que a Chapecoense foi quem aproveitou, e a Chape que também teve um planejamento horroroso durante o ano. Teve 4 técnicos diferentes durante o ano. E ali o Flamengo ainda assim conseguiu uma vaga direta para a fase de grupos. Então você vê que mesmo apesar dos pesares, deu o Flamengo na fase de grupos da Libertadores de 2018. E o Campeonato Brasileiro do Flamengo não é digno de comemoração, né? A gente está falando de um dos 3 maiores investimentos do país. Sim, Estar em 6º é fracasso. Concordo. E ganhar a Sul-Americana, o Flamengo tem um jogo decisivo. O primeiro jogo vai ser em Avejaneda, depois jogo no Maracanã. Aqui no Maracanã vai ser que dia? Dia 13 de dezembro no Maracanã. Dia 13 de dezembro. Quarta agora em Avejaneda. Não apaga o planejamento medonho do Flamengo em 2017, né? Não, concordo. Eu acho que, assim, comparando com o ano de 2016, o ano de 2017 foi melhor. Porque ano passado o Flamengo caiu de maneira vexatória pro Fortaleza na fase preliminar ainda da Copa do Brasil, e esse ano chegou na final. Perdeu para o Palestino do Chile na Copa Sul-Americana e esse ano chega à final. Foi campeão carioca, coisa que ano passado não chegou nem na final. E no Brasileiro conquistou o mesmo objetivo do ano passado. Só que no ano passado o Flamengo ainda brigou pelo título até uma parte ali do segundo turno. Esse ano não. Esse ano o Flamengo ficou ali num eterno 6º lugar, no máximo 5º. Eu gostaria de saber do Cleverson se a impressão é essa. O ano de 2017 está melhor do que o de 2016. Não. Eu também não tenho essa impressão. O ano de 2016, ninguém esperava muito do Flamengo em 2016. Ele entrou, o Zé Ricardo fez um bom trabalho depois do Muricy, que até ali o Flamengo era para brigar entre meio de tabela, e com isso o Zé ele fez o mesmo que fez com o Vasco esse ano. Ele fez um bom trabalho ano passado, só que ele perdeu a mão esse ano. Esse ano ele não conseguiu seguir com o trabalho do ano passado. Mas você não concorda que em resultados foi melhor do que o ano passado? Eu digo assim, em relação a desempenho, eu acho que o time do Zé Ricardo na reta final do Brasileirão jogava mais do que esse time está jogando agora. Isso eu concordo. Agora, em relação ao resultado, acho que o ano de 2017 foi melhor. Mas também 2017 teve mais chance de ser melhor.
A gente disputou mais campeonatos. Tipo, aí o ano do Flamengo foi desastroso disputando 3 finais. Ano passado o Zé Ricardo já chegou eliminado na Copa do Brasil, ele só tinha um brasileiro. E o que ele caiu mesmo foi na Copa Sul-Americana, né? Meu nome é Anderson. Todo mundo me conhece. Boa noite, eu sou o Anderson. A grande diferença também é que o time do Zé Ricardo ele tinha uma estrutura, tinha um modo de jogar. Agora é nas individualidades, vamos lá e vamos ver o que acontece. E ontem, mais uma vez, com baita investimento que o time ontem era praticamente titular. O que mudava era que não tinha zaga titular, que eu acho que era só isso que mudava. Paquetá jogou mal ontem, não conseguiu carregar Diego e Everton Ribeiro naquele meio campo, que como fez na quarta, que ele carregou o meio campo nas costas. Ele que ligava ataque e defesa, defendia, atacava. E o Felipe Viseu foi irregular ontem, voltou a ser irregular ontem. Mas o Felipe Viseu é aquele cara que tá ali pra decidir. Quando ele não decide, ele vai ser vaiado, ele vai ser criticado. Ele não vai fazer que nem o Guerreiro, vir pegar a bola e vai ter mais ação ali A diferença é que o Viseu faz gol. Concordo. Mas ontem ele teve 2 chances claríssimas. E eu acho que o Flamengo não deveria renovar com o Paulo Guerreiro pra próxima temporada. Eu também acho que não. O que eu acho sobre o Rueda, um dos méritos dele, eu acho que tem muito erro, mas o mérito dele é apostar no Juan, por exemplo, que o Zé Ricardo tinha largado. E no Coelho. E na base, né? Porque a gente nunca entendia o Zé Ricardo vir da base e não utilizar os garotos. Eu acho que ele usava só o Matheus só. Sim, mas mesmo assim, ele apostando na base, ele tem não sei se é medo ou receio de lançar o Vinícius ali na esquerda. O jogo do Flamengo é com 2 pontas de velocidade. Botou o Everton Ribeiro para cair pro meio para ajudar o Diego e ajudar na recomposição. Mas o Everton Ribeiro tá jogando nada nessa. Mas aí é que tá, Cleverson. Eu acho que o Rueda ele tá tentando mudar isso, tirar essa coisa dos pontos. Ele quer fazer um time, por exemplo, o Viseu se tornou referência no ataque, porque ele tá fazendo um time com que faça que a bola chegue no Viseu. Ele fez isso com o Borja no Atlético Nacional. O Borja era a referência do Atlético Nacional, tanto que o Flamengo a bola só chegar alçada não é jogo. Ainda mais com 3 meses que Paquetá, Diego e Everton, eles têm qualidade pra enfiar a qualquer momento uma bola rasteira, ontem o Everton uma Ribeiro enfiada fez isso. tabela. Não tem tabela no Flamengo, é só bola alçada e ver o que acontece e mandar o Viseu praticamente decidir, porque contra o Júnior, quem decidiu foi o Viseu numa jogada individual e numa outra onde o Júnior estava praticamente lançado totalmente o ataque. Pra fechar, vale lembrar que contra o Cruzeiro foi basicamente isso, né? O Guerreiro recebendo tijoladas pra ele decidir. O Léo está aqui, Léo, aparentemente amigo do Anderson. Urango, Léo Urango, botando aqui, o Vasco está na pré-Libertadores em letras garrafais. Abraços, amigo Anderson, e um coraçãozinho. A Leda Costa esteve ontem em São Januário e foi testemunha ocular da vitória do Vasco e da classificação à Libertadores depois de 5 anos. Felicidade, né, Leda? Muito feliz. O Vasco, eu acho que é o único time carioca que tem o que comemorar nesse final do ano. Mesmo que a comemoração tenha de ser discreta, mas tem o que comemorar. Tem que ser discreta. Porque o Vasco foi 7º colocado. O Vasco tem a grandeza pra... O Vasco não pode comemorar ser 7º. Ah, sim. Mas eu acho que isso é uma coisa de torcedor. Torcedor às vezes comemora coisas assim, tipo, por que você tá comemorando isso? Faz parte. Mas eu fiquei super feliz. Eu fui a São Januário tava lindíssimo. São Januário, que aliás é alvo do documentário aqui dos meus orientandos que defenderão quinta-feira, não percam. Fazendo aqui anúncio. Convidando a todos para estarem presentes essa defesa. É R$5 a entrada, Leda? Não. R$5 a entrada, não é? Enfim, eu fiquei super contente. Acho que o Vasco, para quem esperava, eu esperava o pior. Isso é que eu acho que foi muito positivo do Vasco. É pré-Libertadores, isso não é o que importa. É Libertadores. É Libertadores e é você colocar o time de novo num circuito simbólico diferente do que ele estava antes, né? Antigamente o Vasco estava muito o rebaixado, é aquele que vai cair, é aquele que vai se dar mal. Agora você insere já numa outra dimensão, outras expectativas, isso é importante pro time. O planejamento do Vasco para 2018 vai ter que ser feito com muito cuidado, né? Se o Flamengo não vencer a Sul-Americana.
o ano pode começar pro Vasco no dia 22 de janeiro com um jogo decisivo, Fábio. Sim, e o Vasco tem que focar nesse jogo. Não pode fazer, apesar do Grêmio ter sido campeão no início do campeonato, priorizar o campeonato estadual. Não, joga o campeonato estadual de lado, foca na pré-Libertadores, porque é chato ser eliminado lá, hein? Por experiência própria, é chato, hein? Aí eu senti que É chato, falou hein? quem conhece do assunto. Exatamente, é chato. Por Então, experiência própria. mas se for eliminado, pelo menos ganha no ano seguinte pra calar todo mundo. É o mínimo. O bom é que você tá em 2017, você pode falar isso, né? Se a gente tivesse em 2011... Exatamente. Mas assim, não, o Vasco tem que com certeza focar na pré-Libertadores. E se passar e pegar a fase de grupos, vai ser melhor ainda, porque vai ser por mérito próprio. Não vai ter que ficar ouvindo o flamenguista falando, tá no grupo porque eu ganhei título, tá no grupo porque já tinha gente na mesa falando isso. Já tinha gente na mesa falando isso? Tinha gente falando aqui na mesa que eu não vou eu sinceramente falar, não. Eu não vou falar quem Aqui é um programa que nós damos nomes aos bois. Eu preciso falar? Não, eu não falei nada relacionado a O perfil desse isso. programa é isso. A gente aqui nomeia os bois. O nosso querido Felipe Lavô tweetou falando que o Vasco iria para a Libertadores graças ao Flamengo vencendo a Sul-Americana. O nosso produtor, o nosso produtor Valdeir Militão é testemunha disso. Agora eu preciso fazer só um comentário. Claro. Eu tô anotando tudo isso, nomeando. Quinta-feira, após a apresentação, em que eu e a banca, a gente se reuniu, fomos fazer o parecer da apresentação de TCC, eu vou considerar muitas coisas, Felipe. Não, mas eu preciso dizer... Agora, em minha defesa, eu preciso dizer o seguinte. A pessoa que está filmando esta live chegou aqui hoje dizendo que iria torcer pro Flamengo na final da Sul-Americana. É torcedor Nutella, E o Valder Militão também é testemunha. Entendeu? Então tem sim torcedor do Vasco torcendo pro Flamengo na final da Sul-Americana. Estão impondo isso. É uma vergonha. Estão impondo isso. Você é uma vergonha, Leonardo. Voltei Anderson nisso aqui. Vamos falar um pouquinho sobre o jogo, né? Grande atuação do Wellington Kroos, mais uma boa atuação do Wellington Kroos. O Wellington muito cornetado por um setor da torcida do Vasco chamado de torcida do amendoim. Essa torcida que você acha mais torcedor que Gostamos outros. de amendoim, inclusive, hein? Se gostei muito. Se quiser patrocinar o Tabela Carioca, Outro contestado, que isso daí eu não gosto muito não, mas o Madison fez a melhor partida com a camisa do Vasco. Olha, o que uma vitória! Foi, o que uma vitória causa! Foi, é o que eu tô falando. Eu me vejo em vocês vascaínos. Porque eu estava encantado com o futebol do Luiz Ricardo. Não, mas o Wellington tá jogando muita Eu estava bola. encantado com o Vitor Luiz. Quem fala mal do Wellington tem algum problema com o cara. Ele tá jogando muita bola. Vamos conceituar o que é jogar muita bola. Jogar é proteger a zaga e sair jogando. Ele tá fazendo isso. Ele tá fazendo isso? Tá. Eu gostaria, por favor, agora a gente vai botar o produtor nessa Não, eu quero que a Leda fala, porque a Leda é isenta. Não, você quer que a Leda fala porque não, você acha que a Leda vai concordar contigo. Não, eu quero fora, então vai discordar de você. Você provoca o cara, depois quer tirar o cara da discussão? Não. Por favor, Valdeir. O que é a questão? parecer sobre o Wellington Kroos. Wellington Kroos, Eu rapaz fui do forçado a Dom. falar isso, tá? Rapaz do Dom. É. Pode ir embora. Tá maluco? Eu faço questão do Wellington no ano que vem. Ninguém tá te ouvindo, Anderson, então... Wellington Kroos? Não, eu conheço o Wellington. O Wellington é cara que fique. Ricardo Gomes, técnico de ídolo de alguns, apelidou o Wellington de Wellington Kroos. Isso é real. Isso é real. Eu achei que era coisa dele. Patético. Eu também eu tava achando que era coisa do Anderson isso. Que isso, gente. Adoro o Jean. Não foi o Jean que fez o pênalti. Foi o Anderson. Não, foi o Jean. O Anderson. Foi o Jean? Sabia que Anderson. Falando em pênalti, o Vasco teve um, né? Teve. Madison teve ataque. Não adiantou de nada, mas teve, né? Pode falar que bateu um pênalti. Madison lembrou os bons tempos de Wagner Diniz, arrancou, foi tocado e caiu na área. Lembrei os tempos de Wagner Diniz. Wagner Diniz. Mas eu vou falar coisas boas. Evander. Era um jogador muito criticado por parte da torcida do Vasco, por ser um jogador lento, displicente, mas pegou um final de campeonato muito bom. Ele entrou ali na posição do Jean, ele conseguiu dar uma dinâmica ao time do Vasco, muito interessante. Um dos jogadores que mais cresceram no Vasco. O Matheus Vital entrou no final do jogo. Quem botou o Evander de volante no primeiro? Cristóvão. E o Matheus Vital, outro jogador bastante cornetado pela torcida do Vasco, entrou, fez um gol que pode dar moral para a próxima temporada. Eu também quero ver o Caio Monteiro, que eu gosto bastante desse jogador,
sendo utilizado ano que vem. Acho que a base pode fazer uma diferença pro Mas Vasco. o Zé ano que vem. Ricardo não é criticado por não utilizar a base? No Flamengo, agora ele no Vasco ele conseguiu. Só que eu tenho que dar mérito também ao Milton Mendes. Alguns A cara méritos do ao Mas Milton isso Mendes. não Sabe dá por quê? mérito a quem não Porque tem o Milton mérito. Mendes, ele tirou alguns jogadores que não serviam mais pro Vasco. Ele fez um trabalho sujo ali. Ele tirou alguns Ele foi jogadores. colocado lá pra fazer o trabalho sujo? Foi Não, colocado. lá pra fazer o Vasco Ele- funcionar. Não. Ele O Vasco... Dá um microfone pro Cleverson falar. Peraí. No começo do ano, o Vasco vinha com uma média de idade muito alta. O time não tinha mobilidade e estava refém desses jogadores. Treinadores são contratados para funcionar, não para fazer trabalho sujo. Mas o e básico, limpar, mas não é o básico, William, o básico foi Ele retirar não esses fez o Vasco jogadores. funcionar. Não, então que ele foi mandado embora. Eu não estou dizendo que ele fez um... Então não dá mérito pra ele, o mérito é do Zé Ricardo. Cara, não deixa eu falar, meu Deus do céu, Faustão, tá difícil, Faustão. Sabe que isso aí pra mim é motivo de orgulho. Faustão. Isso pra mim é motivo de orgulho. Tá difícil. Ele tem mérito sim, William. Eu acho que ele não conseguiu completar esse trabalho. Ele não... Você gostaria que ele completasse esse trabalho? Não, porque ele não estava conseguindo mais. Então tá pronto. A partir do ele teve mérito, ele iniciou essa Deixa uma reconstrução. vaga te cegar, pelo amor de Deus. Não Não deixa tá uma vaga te cegar. cegando, William, não tá Tá sim, cegando. tá É sim. claro que tá cegando, sim. cara. Você tá vendo coisas positivas num ano em que a única coisa positiva foi ser sétimo Não, colocado no Brasil. a base. Mais importante do que a vaga foi a utilização da base. Duas coisas Sim, as positivas. duas únicas coisas. A terceira. Milton Mendes A terceira, não foi não, deixa eu positivo. acabar. Deixa eu acabar a terceira. A terceira foi o torcedor do Vasco voltar a se sentir em casa em São Januário. Fazia tempo que o torcedor não voltava, não se sentia tão em casa, assim. Com a Série B, com esses problemas. Então voltou a fazer diferença jogar em São Januário. Vou passar pro Cleverson aqui, que ele também entende um pouquinho. Vai lá, Cleverson. Fala aí. Não, só não entendi agradecer ao Milton Mendes. Ele fez a limpa. Graças ao Milton Mendes e o saldo de gols negativos, o Vasco hoje não tá na Fase de grupo. na fase de grupo da Parabéns, Libertadores. Cleverson. Um Parabéns, ser humano Cleverson. como o Cleverson, a gente não encontra. Eu quero ter um filho igual a ti. Meu pai dizia o mesmo. Infelizmente. Não, mas o início do campeonato, o Zé Ricardo também, pro Zé Ricardo quando ele entrou no Vasco, era início de campeonato. Pra ele era início de trabalho. Exatamente, isso aí, eu tô entendendo o que ele quer falar. Ele arrumou a defesa. Eu tô entendendo, exatamente. Ele arrumou a defesa, gente. Não, o Anderson Martins fez uma partida só com o Milton Mendes. E melhorou bastante. Exatamente. Não é normal, mas eu concordo com o Anderson. Milton Mendes cumpriu o papel. Sabe que isso vai descobrar no futuro, né? Isso aí vai... Eu falei Prepara. que não é normal. Falei que não é Só normal. eu concordo com o Cleverson e acho mais. Vejo poucos méritos nos defensores do Vasco. Acho que o esquema... Também. O esquema protege melhor. Isso é óbvio. exatamente. Qualquer um que gosta de futebol um pouquinho Exatamente. sabe disso. Único zagueiro... Existiram, sei lá, 10 zagueiros bons na história do futebol mundial. Porque o resto, zagueiro bom mesmo, é zagueiro bem protegido. De fato. Leandro Eusébio e Gum foram 2 vezes o melhor zaga do campeonato. Proteção é tudo, gente. Vide Pablo e Balbuena no Corinthians. Ninguém tá te ouvindo, Anderson. Ninguém tá te ouvindo. Eu só sinto muito, cara, porque, sinceramente, você vai ficar com cara de boboca no que vem. Uma coisa que eu não tô Seu atento. bananão. A vocabulário aqui, gente. Uma coisa que eu não tô atento. Como que tá o contrato dos moleques? Tanto o Vital, Paulinho, que o Vasco, ele é mestre do cara Logo vende, estourar daqui a pouco vende. Exatamente. e fazer igual o Coutinho. Então, Não faz o microfone. vender O preço Militão tem de uma banana. tese sobre o Coutinho, porque... Ninguém tá te ouvindo. Pega o microfone. A maioria de 70% pra cima, um percentual, só que tem aquele problema. O clube precisa de recursos, né? O Douglas foi vendido por quase 50 milhões. O empresário do Matheus Vital, que é o empresário de quase todo mundo lá, que é o Gilmar Ferreira, né? Gilmar Ferreira não, qual é o nome dele? Carlos Leite. Que manda na base do Vasco. Falou que esses jogadores já recusaram propostas, já ficaram por amor ao Vasco. Sabemos Então, que o Carlos Leite é um mentiroso. Então não duvido muito que alguém desses aí sai, né? E o Paulinho tá em alta, É cruel a vida do torcedor brasileiro, né? Porque ele torce pra que nasçam joias, A gente se apega. mas aí elas vão embora assim. E o Douglas Sim, tá lá no Girona sei como é sem que é jogar, né? A pergunta é... Tá jogando. O Douglas não tá jogando, Ele não. vai sair. Ele só jogou contra o Barcelona. Não, ele jogou um Ele é jogo. banco. Não, ele entrou em alguns jogos, como É titular banco. só contra o Barcelona. Ele entrou em outros Tava até sete reclamando partidas. ele, tava até Não, ele reclamando. vai sair.
Aí, Ele vai ser reemprestado. tá vendo? Ventilaram até o nome dele aqui no Brasil, que O eu Girona não tava acho que sendo vai usado acontecer. como base do Manchester City. Foi comprado por um grupo tem uns bem 4 parecido. jogadores. Ele só jogou contra o Barcelona só. Ele tem uns É, 4 lá. jogadores do Manchester Carlos City lá. Quintino queria falar alguma coisa? Não, né? Vamos passar aí? Então vamos seguir em frente. Lembrando que muito provavelmente, eu que mando, muito provavelmente... quem tá... Oi? Pô, claro, vamos falar... Glorioso. As eleições do Vasco quase que já se definiram, né? Eurico Miranda vai pra Brasília, né? Vai pra Brasília. Não, vai pra Brasília. Vai ter que recorrer a Brasília. O Júlio Brandt, parlamentar do Judiciário. Mas enfim, se tudo der certo, Eurico Miranda será coroado pelo próximo triênio, para a felicidade de Anderson Rosa, de Leda Costa, de Léo Diegues, de Valdeir Zero a Militão. parte dele, por favor, zero. Enfim. Então, falemos do... Vocês querem falar do Botafogo? Acho que... Sim, precisamos. Precisamos, né? Precisamos. A cara O dele. que aconteceu, William? O que aconteceu? Eu sou apresentador, não comento, vocês comentam. Não, mas peraí, tem que ter uma voz de quem acompanhou os 38 jogos do Botafogo, isso é importante. Exatamente. Lembrando que tudo que eu falei foi falado também pelo gigante Gatti. O gigante Gatti. Falou tudo que eu falei aqui, tudo. Inclusive que o Jair Ventura, se quiser pegar a marinha dele e procurar vossa turma, fique à vontade. Uma coisa interessante sobre o Jair é que, mesmo não indo pra Libertadores, tinha gente defendendo. Tinha gente falando, não, que apesar de tudo, o ano do Botafogo não foi tão ruim assim. Gente, o Botafogo não ganhou nada e não foi pra Libertadores, que estava na busca, estava no G6, sei lá, desde o início do campeonato. Verdade. Então... O G6 que depois virou G7, virou G8. E o Botafogo pode tava ser sempre G9, ali. O Botafogo fez questão de acabar em 10º. pra não ter nenhuma correr o chance, risco pra não correr o risco. Exatamente. Mas eu entendi, o Botafogo não queria estampar o Netos na Libertadores. Não Foi queria esse o levar ponto. esse nome Não queria levar o internacionalmente. patrocínio do Felipe Neto pra Libertadores. Não queria levar esse nome Olha a internacionalmente. tristeza na O feição do próximo William. presidente do cara vai ser o André Sanches. Eu, sinceramente, acho que isso aí... Mano, a gente pode ter... Na verdade, nosso próximo presidente é o Lula. Verdade. Começa Nosso por aí. Nosso próximo... É política aqui também, a gente fala de política. Isso aí. Então isso aí é tranquilo. Mas é triste essa situação do Botafogo, porque tinha tudo pra ir. Tinha tudo pra ir, dependeu de si o tempo todo. Eu acho que esse foi o problema, hein? Botafogo dependeu de si. É, não, mas isso aí é um problema histórico. Botafogo não pode nunca depender de suas forças. Porque quando depende delas... Quando pra mim não depende, também costuma perder, mas... é mais seja, o Botafogo é só derrota. Olha, o Botafogo, esse ano foi mais frustrante do que todas as quedas. Porque todas. o Botafogo deu esperança. O Botafogo tava mostrando que iria pra Libertadores. Caminhou muito bem. O jogo decisivo foi contra aquele Gente, a gente tem que botar uma coisa em mente. O único time que ofereceu resistência ao Grêmio nessa Libertadores foi o Botafogo. Foi o Botafogo. Poderia. Foi o jogo mais eliminado difícil o pro Grêmio. O Grêmio passou pela semifinal passeando e pela final idem. E lembrando que o Botafogo foi garfado no jogo aqui no Engenhão. No Engenhão não, no Nilton Santos. Não achei, não vi nada desse regalo. Então Santos não, cara, é no telão. No telão agora. Enfim, mas... Tem uma banheira, o estádio inteiro Na de minha opinião, eu não acho que o Jair devia ser tão Fica quieto. tão crucificado assim. Porque Com a gente. até a fase onde foi desclassificado pelo Grêmio, o time tava jogando. Tava jogando bem até. Teve uma derrota ou outra questionável. Mas o ano não acaba aí, né? Sim, calma. Mas aí, alguns jogadores desistiram de jogar. O Botafogo Alguns jogadores, despencou. eu não sei se teve, como teve com o Roger, quando ele, antes de sair com a cirurgia, já tava conversando com o Corinthians. O Camilo largou de mão. O Bruno Silva já tava pensando no Cruzeiro. O Bruno Silva eu acho que foi na 5 rodadas antes do final do Brasileirão, já tava, vamos dizer, andando pro Botafogo. Já tá cagando andando no Botafogo, pensando no Cruzeiro. Então, chegou pra torcida já falando, ficar tranquilo que eu tô indo embora. E isso é um grupo que já também não tinha muitas peças pra repor. Mas vamos combinar uma coisa. Um time limitado. A partir do momento que João Paulo passa a ser o melhor jogador do seu time, é porque a coisa tá grave. Não acho. Por João Paulo Não ser a acho. referência do seu time no meio Não campo. Mas O jogador que foi rebaixado com Santa Cruz no ano anterior. Não, Foi a rebaixado, questão foi do... rebaixado, mas Não, mas a O questão Keno do... foi rebaixado o Keno foi rebaixado e tá... Não, mas tudo bem, gente.
pensa na qualidade técnica que poderia ter o time do Botafogo. Mas a questão do pra ter o João Botafogo Paulo sempre como foi um melhor coletivo, jogador. sempre foi um coletivo, não era um time que dependia de uma estrela. Assim, então a partir do momento que Mas perdeu o até coletivo, isso se perdeu se tudo. perdeu tudo. Foi, eles dependiam muito do coletivo. O E não tinha Botafogo muito- funcionava como um todo. Era um conjunto que O vencia os Jair- jogos. o Jair perdeu o e grupo? tudo. Chegou um momento que se perdeu. Oi? O Jair perdeu o grupo. A diretoria, pelo que dá pra entender, perdeu o grupo, perdeu a confiança dos jogadores. E existia um grupo de jogadores que sustentavam o Jair Ventura. E isso também se perdeu. Então o elenco tava Esses rachado. jogadores pararam de jogar pelo Jair Ventura e pelo Botafogo. Aí foi só derrota. Isso aí surgiu logo após o anúncio do problema do Roger. E aí depois surgiu a questão do pagamento ou não da cirurgia. E daí em diante foi só problema. Foi só problema. Aí eu não tô aqui fazendo juízo de valor, não. Não tô falando quem tá certo e quem tá Cara, errado. Evidentemente quem tá errado são os jogadores. Cara, eu era um desses que achava que o trabalho era bom. Mas eu comecei a dar uma olhada com alguns jornalistas e alguns setoristas do Botafogo, até Fale o nome torcedores. dos O jornalistas. Jorge Igor, por exemplo, ele estava dando uma posição que ele também já foi dessa turma que defendia. Mas a gente foi verificar, pô, Chapecoense conseguiu, cara. O Vasco, em ano de crise, conseguiu. O Botafogo estava com um time redondinho. Faltou comprometimento nessa reta final. Foram apenas 2 pontos nas últimas rodadas. Perdeu 2 muito. de 18. Contra o Atlético Goianiense, o Botafogo perdeu. Em casa. Ou em Atlético casa. Paranaense. Faltou foco. Contra o Atlético Paranaense que não tá ganhando ninguém fora de casa. Contra o Cruzeiro, contra o Mistão do Cruzeiro. Contra o Mistão. Pois é. Contra o Avaí foram 6 pontos disputados. Conquistou 1 aos 48. O do segundo tempo. gol do Cruzeiro foi algo bizarro. Foi algo falha bizarro. do Algo Lindoso bizarro, foi- mas não inédito. Não Porque inédito. contra o São Dá nem pra Paulo, acreditar naquilo. Não dá pra lembrar que contra o São Paulo foi idêntico. E outra coisa, apesar da falta de dinheiro do Botafogo, eles têm que entender que eles jogam num time grande, então tem que ser cobrado como tal. Agora culpar a torcida, falando que a torcida não deve cobrar essas coisas, faltou apoio, eu acho que não. A Isso é torcida do Botafogo- idiotice. a Tem torcida que do cobrar. Botafogo tá há anos sem ganhar um título, então ela tem direito de cobrar esses jogadores. Eles são pagos para tal. cobrar O salário também- tá atrasado? Tem notícia de Não, salário atrasado? Não tá atrasado. Falam em algumas premiações. Mas premiação pelo quê? Qual foi o O título salário que o não time tá levantou? atrasado. Premiação é pra quem... O Cruzeiro que foi campeão merece ganhar um Lembrando prêmio. também outra Corinthians. coisa, que o Botafogo também não jogou o estadual. O Botafogo abdicou Abriu do mão. estadual. Em muitas rodadas o Botafogo também não jogou completo. Lembrando, Diversos jogadores foram poupados. falam muito disso aí, de desgastes do Botafogo. O Botafogo abriu mão do estadual. O Botafogo foi eliminado de tudo em setembro. O Botafogo teve outubro, novembro e o comecinho de dezembro pra focar Sim. em uma coisa. Sim. Ficar, no mínimo, em sétimo. O mês de novembro foi terrível. No mínimo pro em Botafogo. sétimo. Foi terrível. Quer falar, Militão? Muitos jogadores já com a questão de já serem negociados, que até amplia o debate, né? Sobre a falta de E comprometimento. outra coisa, o trabalho do Antônio Lopes precisa ser revisto. Sim. O Botafogo precisa de um novo diretor de futebol. Com o Antônio Lopes não dá. A montagem do elenco que ele fez é uma coisa desastrosa. Não é porque num Desastrosa. certo momento deu certo que agora tem que passar a mão, né? A gente tem que ver no final de tudo como foi. Como foram feitas as coisas. Nome do Jair pro Santos. Olha, não ficaria surpreso se ele saísse. A torcida tá de saco cheio do Jair. É um dos principais que a torcida quer ver, é a caveira. E eu acho que o Botafogo tem de mandá-lo embora. Pra mim, ontem, aquilo ali foi motivo de justa causa. Não há explicação pro que aconteceu com o Botafogo nesse final. E ele é o responsável, ele que responde pelo time. E ele responde pelas últimas 6 rodadas. Então, pra mim, é justa causa no Jair Ventura. Não tem essa de, mas tem um trabalho bom. Foi horrível, foi horrível. Eu não sei. Foi a maior vergonha do Botafogo desde Vai. 2007. Vai A maior vergonha é fácil. 2014, quando Oi? foi rebaixado. Eu já falei, foi pior. Foi pior. Ser rebaixado, aquilo ali foi consequência do endividamento profundo do Botafogo. O Botafogo tá saneado. O que houve foi uns jogadores mimados que se viraram contra o clube, uma diretoria que só tava pensando em eleição, e o Jair Ventura que perdeu o controle de tudo, que montou um time sem ideia de futebol. O Botafogo, depois, eu lembro, o segundo tempo contra o Grêmio, depois que o Botafogo tomou um gol, não teve mais jogo. O Botafogo não conseguiu mais tocar a bola. Foi jogar carro de atacante. Ontem foi a mesma coisa. Foi a mesma coisa. Então, pra mim, o Botafogo tá na hora de substituir o Jair e trocar pelo Barroca, que é o treinador do Sub-20. Isso, pra mim, é a primeira coisa que tem que ser feita. A Leda quer falar. Depois a gente vai pular pro Fluminense. O ano do Fluminense também foi melancólico. Fala, Leda. Eu queria te perguntar uma coisa interessante, sim, em relação aos técnicos, né? Você está falando que alguns jogadores não apoiaram mais o Jair,
alguns jogadores não se focaram mais no Botafogo, existe esse boato, mas ao mesmo tempo você responsabiliza ele diretamente. Como ser técnico no Brasil dessa forma? Como assim, o técnico perdeu a mão do grupo? Eu fico pensando assim, que futebol é esse? Que grupo é esse? Eu não tô defendendo essa postura. Uhum. É o que eu aconteceu. sei que não. Eu sei e que assim, não. isso é global. Não é privilégio Não sei nosso. se é global. Aconteceu no Argentina Leicester. Tá acontecendo a mesma Não sei coisa. se é global. Mas leva mais tempo pra acontecer. Aconteceu no Bayern com o por- Carlo Ancelotti. mas... Eu acho que os jogadores do Brasil são bem mais mimados. Mas assim, eu acho que isso aí é um mal global. Em alguns lugares uma escala maior, outros numa escala menor. Mas eu também penso que para um time de futebol funcionar, o jogador tem que comprar a ideia do treinador e o treinador tem que ter a capacidade de persuadir os jogadores a entrar nessa ideia. O Guardiola é mestre nisso. Mas cadê o profissionalismo, então? Não existe. Não existe. Como não existe? Não existe. Eu não tô fazendo juízo de valor. Enfim, mas assim, não existe. Se os jogadores não quiserem, o treinador não fica. É basicamente isso. Essa é a verdade. A única verdade, cara, no futebol brasileiro é isso. Se os jogadores quiserem, o treinador não fica. Isso. O Atlético Mineiro foi exemplo disso. O Vasco com o Milton Mendes foi exemplo disso. O Santos foi exemplo disso. Sim. Com o Dorival Júnior. É basicamente isso. Não, tudo bem, mas uma coisa é quando você tem um técnico que de fato pode interferir de maneira negativa, não tem diálogo. Eu acho que o Milton Mendes era um pouco isso no Vasco, essa coisa toda. Mas outra coisa é um técnico como o Jair, que teve uma trajetória razoável no Botafogo. E de repente o time, tipo, vou largar a mão, não quero mais. Imagina você gerenciando uma equipe aqui de jornalistas. Ai não, cansado do William. Aguento mais, cara. Vou começar a falar um monte de besteira aqui. Começar a sabotar. Então o futebol brasileiro tem problema sério. Mas tem. E assim, mas eu acho que o problema dos jogadores não foi diretamente com o Jair, foi com a diretoria. E com algumas atitudes da diretoria. Por exemplo, prometer renovação para o Luiz Ricardo e não renovar o contrato do Luiz Ricardo, que é um dos jogadores da panela. Isso causou um desgaste muito grande. Teve a questão do Roger, também causou um desgaste muito grande. Então, os jogadores se viraram contra a diretoria e, consequentemente, contra o clube. Não contra o Jair, em especial. E foi aí que o Jair não teve uma postura, por exemplo, que o Tite e o Carille tiveram no Corinthians. Especialmente o Carille. De blindar os jogadores em relação à diretoria. Porque a diretoria está pensando em eleição. Exatamente. Aconteceu a mesma coisa. E o Carille conseguiu blindar o time e levou o time ao título. Como se consegue blindar um time? Tem que ter um remolejo. E é isso que ele falou, é comprar ideia. Eu achei que é comprar ideia. Eu acho que no Brasil o Tite faz muito bem isso. Conseguiu ser campeão com jogadores devendo 10 meses de salário. Enfim. Também, precisa baixar. E eu acho que o Jair também não conseguiu porque ele também ficou um pouco soberbo. As declarações dele são extremamente arrogantes. O Fluminense, que terminou em 14º, Vai dar. um ano melancólico, eu gostaria da palavra do Carlos Quintino, empatou com o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense é um dos melhores lanternas da história do futebol brasileiro, do Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos. E o Fluminense... Carlos, tá pistola com o Fluminense ou não? Não, cara, já fiquei mais. Hoje eu já estava conformado já. Boa noite a todos. Agora nesse final de campeonato já estava conformado mesmo. Falando só um pouco da temporada do Fluminense, até que o primeiro semestre do Fluminense não foi tão ruim. Chegou à final do estadual, jogou relativamente bem o estadual. Lógico que o Flamengo era um time muito melhor, assim, tecnicamente era melhor, mas o Fluminense chegou até bem até o final do estadual. E o começo do Brasileiro também não foi tão ruim. Acho que a questão toda aí foi a saída do Richarlison, que meio que desequilibrou o time. Até o Richarlison no time, a saída dele, o Fluminense jogava relativamente bem. Fazia alguns bons jogos e fazia outros ruins, mas conseguia ainda fazer alguns pontos que valia para o Campeonato Brasileiro. Aí depois que ele saiu, desandou tudo. E teve um monte de contusões também, uma atrás da outra. Jogador voltando, jogador se machucando. E a questão dos salários atrasados também, né? Que isso pesa muito no clube. O Fluminense deveu o salário o ano inteiro. Antes não era divulgado, aí começou a ser divulgado depois que o Richarlison saiu. O Fluminense devia salário, todo mês estava devendo salário, enfim. E é isso, assim, tem que dar graças a Deus que não foi rebaixado. Ô Quintino, você concorda que pior do que a saída do Richarlison foi a reposição? Porque eu vi muito torcedor do Fluminense ontem criticando o Romarinho, por exemplo.
criticando o Abel por insistir nesse jogador que já vinha mostrando que não era jogador pro Fluminense. Eu concordo, cara, que esses jogadores não são jogadores do Fluminense. Agora, o Fluminense não tem dinheiro pra contratar jogador, então foram apostas feitas pelo Abel, Romarinho e outros também, né? Quer dizer, o Romarinho não deu certo, por exemplo, o Richard tava dando certo até se machucar, todo mundo vinha elogiando ele. O Romarinho começou até naquele jogo contra o Flamengo, na Sul-Americana, que ele perde a bola e logo em seguida sai o gol. Sim, ali começou. E ali todo mundo pediu o Wellington Silva. E foi, ali acho que começou essa negação da torcida com o Romarinho. Sim. Só com relação ao Abel, cara, assim, a minha opinião é que o Abel fique. Assim, eu quero que o Abel fique no Fluminense. No começo do ano, o presidente do Fluminense disse que queria o Abel pelo mandato inteiro dele. Eu concordo com isso. Eu não quero que o Abel saia. Para mim, o Abel fica aos 3 anos de mandato do Pedro Abad, se ele não for, que tá rolando uma conversa que ele pode ser pode rolar um impeachment. Acho que isso não vai acontecer não, mas é por causa dessa questão da relação dos clubes com as torcidas. Não é só o Fluminense, todos os clubes existe isso, mas o Vasco também, agora estava indiciado também o filho do... Indiciado não, foi para condução coercitiva, né? O presidente do Fluminense, o filho do Eurico Miranda e mais um diretor que agora não lembro quem é. O Anderson Simões do Botafogo. Isso, do Botafogo. Enfim... Se for culpado, tem que ser punido mesmo. Todos eles, pode ser qualquer um. Presidente do Fluminense, do Flamengo, do Vasco, do Botafogo. Enfim, mas assim, a minha opinião é que o Abel não tem que sair do Fluminense. Porque assim, dentro de campo ele erra como todo técnico erra, mas o Abel no Fluminense é muito mais do que só dentro de campo, entendeu? Tem uma questão toda emocional dentro do 3 pontos são mais importantes que a parte emocional, né? Não, eu não concordo com isso. Assim, por exemplo, se o time caísse... Se o Abel não tivesse no Fluminense já tinha caído há muito mais tempo. Eu não tenho essa certeza. Há muito mais tempo. Eu não tenho essa certeza. Pra mim o trabalho dele foi... É a minha opinião, cara. Foi horroroso. O trabalho do Abel, pra mim, foi um dos 3 piores trabalhos do futebol brasileiro no ano. Cara, eu não... Assim... Um monte de time foi mal no campeonato. Grandes, um monte de time foi mal no campeonato, cara. Não foi só o Fluminense. E o Fluminense foi um dos piores. Também, né? Também. Não acho que foi só por causa dele. Foi não foi um monte de fatores que influenciou o Fluminense. Ele responde pelo time. Sim, assim, mas é isso que eu tô te falando. Se não fosse ele, acho que o Fluminense tinha caído há muito mais tempo. Quer dizer, tinha ficado entre os últimos colocados há muito mais tempo. Ele que segurou o time aí um monte de jogos por causa que só tinha jogador novo relativamente. Mas isso também irritou muito a torcida, né? Porque ele ficou tentando, nessa coisa de blindar os jogadores, chamar a responsabilidade pra ele e tirar a responsabilidade dos jogadores. Fora que ele perdeu o filho, né? Exatamente. Por exemplo, o Léo Pelé ontem teve uma falha gravíssima no gol do Atlético Goianiense. Quando o Léo Pelé não falha? Exatamente. Aquele jogo essa é a pergunta. Aquele jogo que ele protege o Jadson de chutar pra fora. Sim, também. Mas um monte de jogador do Fluminense falhou. O Léo Pelé não é nem mais o titular do Fluminense, era o Marlon, o jogador que estava vindo jogando. Esse último jogo que ele jogou, não sei nem por que ele jogou, mas é o Marlon que era o titular, mas enfim. É isso. Espero que para ano que vem o Fluminense... Assim, a perspectiva não é boa, né? Até porque o Fluminense não tem dinheiro para investir. O Wendel tá saindo. Vai entrar o dinheiro do Wendel, né? Pelo que as pessoas estão dizendo, ele vai pro PSG. É muito pouco. Ele vai pro PSG, são 30 milhões de reais. Acho que pouco mesmo. Por aí. Mas devido às circunstâncias, até que é um dinheiro que vai entrar para ajudar o time, né? Que assim, o Fluminense não tem dinheiro pra nada. O Fluminense é quase que uma economia de subsistência, né? Pois é, ela hoje em recebe dia, um dinheirinho, consegue comprar comida ali e vai trabalhando pra comprar comida. Tá vendendo o almoço pra comprar a janta. É isso aí, hoje em dia é assim. Espero que ano que vem isso mude, né? Vamos esperar pra ver o que acontece. Sim. E só lembrando também que vai se jogar a Florida Cup, né? No começo do ano, que esse torneio não sai pra nada. O Caio, só pra ganhar dinheiro. Pro Rodrigo Caio é diferente. Ele falou. Só pra ganhar dinheiro mesmo, porque vai acabar que o Fluminense vai viajar, vai ter que voltar, não vai fazer pré-temporada de Mas entrou um dinheirinho do patrocínio da Universal, né? Entrou por um mês, né? Porque foi por um mês o patrocínio. Não sei se esse patrocínio vai continuar depois da Florida Cup. Exposição externa, isso. Vamos fazer a primeira pausa aqui no Tabela Carioca. Na volta vamos falar do Grêmio campeão, tricampeão da Libertadores. Parabéns ao... Não tem o hino do Grêmio, infelizmente. Pode ter um hino do Independiente aqui. Posso providenciar aí. Não, foi super sem graça. Só você tá rindo porque você é vascaíno. Primeira pausa no Tabela Carioca. Puxaram uma treta. Voltaremos já. Tu viu, cara? Curta e compartilhe o Tabela Carioca no Facebook e fique por dentro das novidades e dos bastidores do programa. Acesse facebook.com/Tabela Carioca.
A Radioativo tem aplicativo? Invadimos o Android! Sim! Agora nós temos aplicativo! Entra lá na Play Store e dá um baixão! Baixa aí! Baixe agora! Radioativo no Android! Aplicativo Radioativo na Play Store! No Flow, desse jeito. Tabela Carioca, todas as segundas, às 19 horas, na Rádio Ativo. Você também pode nos ouvir pelo aplicativo da Rádio Ativo. É nóis, e olha como que eu vou, hein? Por onde a gente passou, fechou, e onde a gente chegou. Tabela Carioca. País do futebol, a técnico sambo, doutor Neymar é gol. Tabela Carioca está de volta aqui na Rádio Ativo. Lembrando que hoje é o último programa do ano, hein? Então, se você tem alguma coisa, alguma mensagem para mandar pra gente, acho uma ingratidão sem tamanho da torcida com o Jair. É um achismo teu, Hugo Gervásio, sinceramente. Você pode achar o que você quiser. A Leda também concorda, não vou ser tão pirracento com a Leda. Mas enfim, eu posso ser louco. Verdade. Enfim, temos pouco o que falar nesse segundo bloco. Futebol internacional, vamos falar rapidamente, não tem tanta coisa. Você não pode falar do Milan. Tô brincando, você vai falar mais na frente. Falemos antes do Milan, da vergonha contra o Benevento. Oi? Benevento, oi. Um minuto, tá fechado o teu microfone porque eu vou falar do que a gente vai falar. A gente vai falar do Grêmio agora. O Grêmio de Futebol Porto Alegrense. A divisão tá aberta. Não, pode falar, fica à vontade. Não, agora tu pode falar. Encheu o saco, fala. Queria falar do vôlei, mas você vai falar do... Pelo amor de Deus, você ia falar do vôlei, cara. Sim. Fala logo então, vai logo, vamos acabar. Não, fala do Grêmio. O cara quer deixar a tortura mais pra frente. Tá fechado tu também, calma aí. Pronto, fala. Quem entrevista a Fabi tem moral no programa. Quem entrevista a Fabi? Quem? Entrevista a Fabi? Parabéns. Ele é alto pra caramba, né? Pra caramba. Por que não pô, ele tem 1,70m, 1,70m. Ela tem 1,90m. Como foi a entrevista pra Fabi, por favor? Tô curioso pra saber. Foi a primeira entrevista, cara, então bem nervoso, quase que tremendo. Ela tinha que filmar, meio complicado. Quantas perguntas ela permitiu? Então, ela já tava saindo, foi só uma pergunta, foi saída ela de falou quadro. sobre o jogo geral e passou. Aí ela já tava de saída, entendeu? Tava conversando com os patrocinadores. E também entrevistei a Amanda, que jogou no Sesc, entendeu? E agora tava jogando contra no Praia Clube. O jogo foi 3-0 pro Praia Clube. Engraçado que a audiência que tinha 9 pessoas vendo, aí começou a falar de vôlei e foi pra 3. A transmissão até caiu. Caiu sim aqui, ó. Caiu, ó. Por isso que eu falei com o militar. Ocorreu um erro. Dá F5. Ó, só botar que eu não queria falar, entendeu? Eu sou na parte de fotos, não, mas entendeu? Falou muito bem. Inclusive, se quiser tomar o lugar de algum desses aqui no não. Fica à vontade. Deixa pra vocês. Aqui é assim, você escolhe e fala, puf, tá fora. Eu vou lá e tiro. Pra vir aqui, não. Ô William, só pra completar o que ele tá falando, o jogo foi entre os dois melhores times da Superliga, que é o Dentil Praia Clube e o Sesc. O Dentil Praia Clube continua invicto, né, Militão? E o Sesc é o segundo colocado da Superliga Feminina de Vôlei. Lembrando que o Fluminense também joga a Superliga de Vôlei Feminino. Não tá muito bem, mas joga. Não lembro qual o jogo de vocês também. Acho que tomando tempo do programa com vôlei. Pode continuar, meu filho. Pode continuar. Vôlei não é nem esporte. Vamos falar do Renate Gaúcho. O Anderson aqui pedindo pra gente falar do Renate Gaúcho. Que de Night não tem nada. O Grêmio foi campeão da Libertadores pela terceira vez em sua história. Campeão. Fala aí, Anderson, o Grêmio foi campeão.
Cara, eu lembro que 96 o outro é... 85. 83. 83, é. 83, 96 e agora é 2017. Você antes que já viu teu time ser campeão da Libertadores quando tinha 3, 4 anos, como é a sensação? O YouTube é muito legal, William. Mas aí pelo menos a gente assiste colorido, né? Tem gente que assiste preto e branco. Tem gente que não assiste nada, né? Tem gente que não assiste nada. Isso é uma referência a 1981? Aquele roubo lá? Aquele roubo lá do Wright. Um dos roubos, né? Foram vários. A gente nasce, a gente nasce sobre uma cultura. Todo mundo que fala assim, quer conhecer um pouquinho de Flamengo? Assiste o jogo de 81, Galo e Flamengo, né? 6 expulsos, uma vergonha, mas enfim. Vamos lá, prossegue aí. O Grêmio tricampeão com o Luan fazendo chover. O Arthur, que dizem que já tá no Barcelona. Vendido pro Arthur no Barcelona amanhã. Pro Barcelona. Aliás, vazou, né? Não era pra vazar e vazou. Não, mas ainda não tem nada fechado. Isso é a maioria das fotos da internet. Não deveriam vazar mais vagas. Porque o Barcelona fez uma consulta a ele e foi fazer um primeiro encontro, uma espécie de primeiro encontro pra fazer a proposta e tal, sondar o jogador e levaram uma camisa de presente. Um meeting greeting. E levaram a camisa pra ele. Lembrando Ele vestiu que o Barcelona tá com dinheiro, né? Ele vestiu a camisa pra tirar a foto e aí vazou e deu no que deu. Seria ótimo pro Barcelona, né? É um baita jogador. E não vai jogar o Mundial, infelizmente. Não vai, Tá machucado. machucou na final. O Mundial de menos também, não. O mais importante é ganhar a Libertadores. O Mundial, sinceramente, Eu não acho que o Mundial seja de menos. Em importância não tem nem comparação. A Libertadores é muito mais importante você ganhar do que o Mundial. Não. Acho que o brasileiro dá o bagulho muito é ganhar os importância dois, pro mano. Discordo totalmente. De vocês podem discordar. Os dois são importantíssimos. Não, a Libertadores é muito mais importante. E o Mundial vem depois. Depois. Eu escutei antes. Eu tenho certeza porque... Já ganhou o Mundial? É por isso que ele fala que é mais importante, que ele tem vontade de ganhar. Não, mas não tem nada. O Mundial não tem graça nenhuma. Não tem graça nenhuma. Tem sim. A Libertadores Claro que é melhor. Tem. O Mundial é muito Por exemplo, o Corinthians. É importante questão de marketing, cara. Não, o Corinthians era zoado pelo quê? Não tinha Libertadores. E já tinha Mundial. E o Palmeiras? E todo mundo, E o Palmeiras é zoado pelo quê? Porque é o único título que falta ao Não Palmeiras. tem Não Mundial. significa que seja importante. O Vasco até hoje é zoado pelo quê? E é rebaixamento, queda de Marquise, Eurico Miranda. Eu faço uma lista aqui, só pra vocês, sabe? A maneira como a Leda te olhou agora deu medo, cara. Uma pergunta. Pensando pelo lado do Renato Gaúcho, vocês ficariam no Grêmio? Ou parariam no auge? Eu continuaria. Eu passo do princípio, ninguém tem o direito de parar no auge. Eu acho que... A pessoa tem que parar quando tá lá embaixo. No auge tem que continuar, tem que ganhar. Eu tava até me perguntando isso é o limite. Eu tava me perguntando assim, na quinta-feira, na ressaca da conquista, se hoje... De ressaca? Não. Vocês entenderam, né? No dia seguinte. Eu tava me perguntando, se hoje não tivesse o Tite, o Renato Gaúcho seria o principal nome pra assumir a seleção brasileira? Não, de forma alguma. Não. Ele não teria mão pra seleção brasileira, são trabalhos diferentes. E até porque o Tite ganhou 2 campeonatos brasileiros. Não ganhou Copa. Exato. Copa é uma coisa, campeonato é outra. E é por isso que eu acho que é um cara que ganha muito. Ele vai muito bem em Copa. Se eu não me engano, ganhou com o Fluminense em 2007. Não vai tão bem assim, não. Ele ganhou a Copa do Brasil em 2007, porque era Botafogo pra ter ganhado. Não, olha só. Em 2006 ele foi pra final com o Vasco. Em 2008 foi pra final com o Fluminense. E ano passado foi pra final com o Grêmio. Foi 2009. Em 2008 foi pro final da Libertadores. Eu só falo uma coisa. Não vamos superestimar o Renato Gaúcho. Por causa de uma Copa. Se ele ganhar o Brasileirão com o Grêmio, aí sim. E aí é por isso que eu acho que ele deve ficar. Pra focar em ganhar um Brasileiro. Ele ainda tem o que ganhar com o Grêmio. Exatamente. Uma Recopa, por exemplo. O outro daqui são baixinho. Não, eu acho eu que concordo. Eu acho que o Tite ele ganhou tudo pelo Ele ganhou tudo. Pelo Corinthians. Por falar em Recopa, saiu as datas da Recopa. O campeão da Libertadores contra o campeão da Sul-Americana. Grêmio Independente. Você que tá Podemos dizendo. ter confronto brasileiro, né? Podemos ter confronto brasileiro. Posso responder também sobre o Renato Gaúcho? O primeiro jogo vai ser dia 7 de fevereiro Aqui o e o segundo... tá aberto a todos. E o segundo dia 21 de fevereiro. O Felipe deixar. Sim, pode falar. Obrigado. Quê? A Recopa vai ser agora no começo do ano mesmo? Sim, 7 de fevereiro e 21 de fevereiro. Antigamente era mais à frente. Jogo da volta no estádio do Grêmio. O Renato Gaúcho não vai parar, ele já falou que quer chegar à seleção. Ele quer chegar à seleção. Falou que quer chegar à seleção. E segundo, eu acho que ele não é por uma Copa que ele merece ser exaltado. Acho que o ano dele no Grêmio é muito bom. Pra mim foi o melhor time do ano. Como equipe, futebol jogado, pra mim é o melhor time do ano.
A gente tava discutindo aqui o ano do Botafogo. O ano do Grêmio, ele conseguiu terminar brigando com o Corinthians no Campeonato Brasileiro, ainda sendo jogando com um time praticamente alternativo. Alguns jogos importantes, até próprio contra o Corinthians. E eu acho que se tivesse levado a sério, teria batido de frente com o Corinthians pelo título. Eu, sinceramente, não tenho... Sem contar que também o time dele tinha algumas peças como Cortez, Léo Moura. Exatamente, cara. mas todos Jael, Edilson, Edilson, né? Vamos combinar como é que é? O Jael Cruel. Cícero, Christian. É muito... Os times Não, têm alguns Christian nomes, nem o Grêmio tem entrou. muitos. Sensacional, Christian. 2 títulos, 0 jogos. E o Cícero também chegou na semifinal, né? Não teve tempo de causar dano. Mas ele fez o gol. Mas o cara fez o gol da final. Pô, ele fez o terceiro lá. Uma questão interessante é que ele perdeu a principal peça, uma das principais peças entre a Copa do Brasil e a Libertadores, foi o Douglas. Então mudou o estilo de jogar, ele não ficou preso ao sistema de jogo, né? E o Pedro Rocha. E Pedro Rocha também, durante a O Libertadores. Pedro Rocha foi a perda, né? O Douglas... Não, o Douglas mudou muito o estilo de jogo do Grêmio. Quando ele perdeu o Douglas, ele teve muita dificuldade em encontrar o substituto. O Léo Moura ficou jogando na função ele do tentou Douglas jogar durante com o Bolanhos também durante muito tempo. A gente tem também que parabenizar a diretoria de não ter liberado o Luan, né? Porque o Luan foi peça... O Luan não quis ir pro Shakhtar. Não, tá bom, mas se eu... A proposta era boa. não veio. Se vem a proposta, tudo em caixa alta. Irmão, não tem essa do Grêmio não querer. Ninguém vai querer sair no o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Mas até ali, no Campeonato Russo. Não, mas não era um Liverpool, né? E até ali ele já tinha vendido. Era o Shakhtar. Ele não quis jogar no Shakhtar. Vendido do Pedro Rocha. Ataque, isso. Se vem 30 milhões de libras do Liverpool, que nem é isso coisa, não é o Liverpool. Sim, mas mas... tá falando de time grande, ele tá falando do Liverpool. Sim, mas a diretoria, o que ela fez? Ela aumentou rapidamente o salário dele. De fato, ela aumentou o salário, aumentou a multa rescisória, ela trabalhou para manter o Luan. De qualquer jeito, pode não ter vindo a oferta, mas a procura tinha. E interessante também ver como os 2 últimos anos foram excelentes para os gremistas e o caos para os colorados, né? Cair para a segunda divisão. E que era algo bastante comum nos no anos mesmo 90. ano. Nos anos 90, o Internacional era um time que não tinha 2 Libertadores, que não tinha sido campeão mundial. Era um time que brigava para não cair. Quase caiu, acho que em 97, com o Dunga tirando... Dunga sendo o herói. Dunga era o herói, por isso que o Dunga é amado pra cima do Internacional. Então não caiu antes por causa do Dunga. E era o Grêmio empilhando o troféu. Era o Grêmio ganhando Libertadores, foi o Grêmio ganhando o Campeonato Brasileiro, foi o Grêmio ganhando Copa do Brasil. Parecia que o Grêmio ganhava um título por semana e o Inter era só vergonha. William, e essa questão de Inter e Grêmio alternando bons momentos, aí tem o Cruzeiro e o Atlético Mineiro também, e o futebol paulista, dá pra ver o futebol carioca muito atrás, né? Quais são os principais títulos que o futebol carioca ganhou nos últimos anos? Quartas de final de Libertadores. Pois é. É isso. Tá muito atrasado. Essa briguinha... A verdade é, o futebol carioca só tá onde tá porque tem... A última Libertadores de futebol carioca foi o Vasco 98. 98. O último brasileiro foi o Flamengo. Não, foi o Fluminense 2012. Entendeu? Mas faz enfim, muito tempo. Eu só tomo cuidado pra quando a gente falar isso, porque falando assim, não tô falando que você deu a entender isso, mas parece que o futebol paulista tem um projeto. Não há projeto. Não tem. Não há. E se o ano que vem um clube carioca for campeão brasileiro, outro da Copa do Brasil, outro da Libertadores, também não vai ser um projeto. Aqui no Brasil é tudo por acaso. É porque tem que ser campeão. É porque um tem que ser campeão. Eu concordo. Os clubes fazem tudo errado. A Chapecoense é pra você. O brasileiro fez tudo errado e acabou com a vaga na Libertadores. O brasileiro esse ano, todo mundo fez força pra perder. Corinthians em 2015, os méritos são da torcida do Corinthians, do Tite e dos jogadores. É isso, a diretoria fez tudo pro Corinthians ser campeão brasileiro. Esse ano também. O Palmeiras foi campeão porque existe o mecenato. O Fluminense, idem. Ou seja, não há um trabalho que é construído tijolo a tijolo para um time ser campeão no Brasil. Não há. Eu concordo contigo, mas é muito ruim. Os 4 cariocas há muito tempo não ganham um título importante. É fraco. Se você for pegar a questão de dívidas, os 4 cariocas estão ali ou estavam até 2 anos atrás, nas primeiras 5 posições, praticamente. O Galo tem uma dívida impressionante. O Cruzeiro também cresce a cada momento. E continuam fazendo dívida. Sim. Eles vão pagar o preço uma hora. Vão pagar. Vão falar que o futebol mineiro, por exemplo, 2013, 2014, o futebol mineiro não domina nada, pô. Tem 2 times. Não quer dizer nada. Quando o Flamengo em 2006 a Copa do Brasil de 2006, que era Flamengo e Vasco, nunca ouvi. O futebol carioca está dominando o futebol brasileiro. Mas assim, entre 2009 e 2012 é bom ter em mente.
2009 deu Flamengo, 2010 deu Fluminense, 2012 deu Fluminense. Exato. Em 2011 ainda teve o Vasco ganhando uma Copa do Brasil. Ou seja, E sendo foram vice-campeão 4 brasileiro. campeonatos Vice-campeão brasileiro, brasileiros, exatamente. 3 com cariocas e 4 Copas do Brasil com 1 com carioca. E o Vasco, e nem em Eu 2011, sei, o Vasco mas brigou até o final isso pelo é título. cíclico, Até o final. Isso é cíclico. Botafogo. Isso é cíclico. É claro que é. É claro que é. Aí naquela época o futebol paulista não dominava. Agora domina. A gente, sabe o que a gente conversava entre 2013 e 2014? Que o grande futebol era o mineiro. Que o Atlético Mineiro foi campeão da Libertadores em 2013, campeão da Copa do Brasil em 2014 e o Cruzeiro foi bicampeão. Isso é cíclico, cara. Antes desse 2009 a 2012 aí, a última época boa foi 2000. Foi 97 a 2000 do Vasco. Depende, Olha cara. quanto tempo. O São Paulo, Copa do só o Brasil, São Paulo por exemplo. monopolizou 3 anos seguidos o E Brasil. em 2005 foi o Corinthians. Quem ganhou Olha, 2004? vamos pensar em Copa do Brasil? Tá muito atrasado. 2004, 2003, Flamengo chegou na final, perdeu. 2004, idem. 2005 foi o Fluminense que perdeu. Aí eu levanto outra coisa. 2006, o Flamengo venceu. Em 2007, o Fluminense venceu. Ou seja, 5 finais de Copa do Brasil seguidas, todos com carioca. Todas as temporadas não tinham time que jogava Libertadores. Tá, mas aí Os eu não posso fazer principais times nada. não estavam Mas lá. aí eu não posso fazer nada. E mas outra, eu o quero falar. Flamengo em 2003, 2004 era brigar pra não cair, chegava na Copa do Brasil, era outra coisa. Exatamente. Fala, Leda. Mas tem uma coisa que eu acho muito pior, assim. Os campeões do brasileiro e da Copa do Brasil também tá ficando assim, são sempre os mesmos. Cariocas, paulistas, Rio Grande do Sul. O que eu acho mais lamentável no futebol brasileiro não é o futebol carioca não ter ser campeão há muito tempo. É o futebol nordestino não ser campeão. É a Copa do Brasil agora com essa coisa de que nas oitavas entram os grandes, essa coisa toda, e cada vez menos a possibilidade de ver a Copa do Brasil como era, ver um paulista campeão, um Bragantino, um Santo André, uma coisa desse tipo. Então, isso eu acho muito grave no futebol brasileiro, pensando no Brasil em suas dimensões continentais. Como é um país pobre de futebol no seu sentido mais amplo do termo. Isso aí também é uma discussão, o Quintino vai falar, que acontece muito, Leda, entre os ingleses. O campeonato inglês, até antes a anterior à criação da Premier League, tinham vários campeões. Vários campeões. Aston Villa, E isso acabou. A gente tem um campeonato desde que foi refeita, né, a Premier League em 92, são 6 campeões. Só o Manchester United tem 13. Só para complementar o que a Leda tá falando, o time nordestino não vai ser nunca campeão com cotas de televisão para Flamengo e Corinthians sendo lá em cima a cota de televisão. A questão não tem divisão para todos os clubes. Um clube ganha muito mais, outro clube ganha bem menos. Vez foi esporte, não foi? Foi. Só tem uma diferença em relação ao campeonato inglês, né? Realmente essas novas formas de organização no futebol inglês também produziram campeões dentro de uma mesmice. Mas lá tem uma coisa, que você tem uma cultura futebolística, que o time pode não ser campeão, mas o time vai ter como se sustentar, ele tem um estádio dele, ele tem uma torcida. Aqui no Brasil é impressionante, como isso historicamente, como os times grandes afundaram todos os pequenos. Você pega o Rio de Janeiro, o futebol suburbano no Rio de Janeiro, era gigantesco na década de 40. Como Flamengo e Vasco vão varrer isso aqui tudo. Então, isso é que é preocupante. É quando você vê o futebol morrendo nesse nível. Não só morrendo mediaticamente, não. É morrendo em sua cultura futebolística de ir ao estádio, de frequentar. Você vê uma 4ª divisão do campeonato inglês, ela tem mais público que a 1ª divisão no brasileiro. Sim. Porque lá tem clube, tem torcida, que pode não estar ganhando, pode não estar... O futebol alemão é a mesma coisa. Então, eu acho o futebol brasileiro muito triste nisso. Só sobre a questão das cotas, promete mudar, né? 2019 tem um novo acordo de televisão. O esporte interativo, que agora é mais forte no Nordeste. Vai ser 50%. Explica direitinho, Militão. Vai ser 50%? Não, acho que é 40% e 20% é uma outra divisão. Mas sobre o que a Leda falou sobre a Liga ajudar, Crystal Palace é um time que lutou para não ser rebaixado ano passado, lutando esse ano e anunciou que vai reformar o estádio, aumentar em 8 mil a capacidade e vai ser um dos mais modernos do mundo. Isso é impossível aqui no Brasil. Fulham, da Inglaterra. O Craven Cottage. O CT, eu fui ver assim, eu tava vendo no Desimpedidos mesmo, que é sensacional. Sim. O CT, assim, é todo bem estruturado, é coberto, sim, muito bem eu cuidado. citei o Crystal Palace, mas na Inglaterra a maioria dos times estão atualizando o estádio, reformando, modernizando. Isso não é só um privilégio dele. Exatamente, é a questão da organização.
por mais que ele não ganhe a Premier League e ganhe até menos que os outros, eles ganham uma cota que, como a Lida falou, se mantém e consegue evoluir o seu estado. Por mais que seja um, consegue passar para 2. E a segunda divisão lá é muito forte também. Sim. Eu acho que eu esqueci o nome. Championship, isso. E tô até falando um pouco porque a quantidade de jogos são 8 jogos a mais, né? São 4 times a mais. 8 jogos. 4 times. 8 jogos a mais, que tá muito pesado, mas até que rende lucro pros times. Eles estão pensando em diminuir porque já estão achando essa carga pesada. A questão é fortalecer o campeonato sempre. Por exemplo, a minha opinião, eu acho que deveria ter mais abranger mais. O Brasil só vai até a 4ª divisão, na Inglaterra, se não me engano, vai até a 9ª. Tem aquela Sunday League. Não, na verdade são 4 profissionais, o resto são semi-profissionais. Então, aqui no Brasil nem isso tem ideia. A Copa... William. Sim. William. A Copa Rio aqui no... Lembrando que na Premier League e outras ligas são os próprios clubes que negociam esses valores. Aqui no Brasil não acontece isso, a CBF é dona de tudo. Mas assim, os clubes implodiram ao Clube dos 13, né? Especialmente Botafogo e Corinthians. Sim. Não tem organização nenhuma entre os clubes para fazer uma Os liga clubes decente. negociavam de forma coletiva com a TV. E aí o Corinthians, e apoiado com mais alguns clubes, o Botafogo estava nessas aí, implodiu pensando em ganhar mais. Sim. Ganharam mais. Uhum. Mas aí a diferença aumentou também. Sim. A diferença aumentou. Eu só quero dizer o seguinte, que na Premier League, por exemplo, a questão da organização dos clubes a questão da organização dos clubes faz a diferença, porque são os clubes que organizam essa questão de cotas. Quando a gente fala em... Concluir. Não, é isso, assim, eu ia falar da NFL... autoridade, né? Eu ia falar da NFL também, que é a mesma coisa também. A NBA também, né? A NBA, os times ajudaram o Philadelphia 76, que não ganhava nada, né? E aqui no Brasil não é assim, cara. A CBF manda em tudo, os clubes não se organizam e continuam só. Os campeões sendo alguns que vão ser sempre os mesmos campeões. Lembrando que na próxima temporada serão 4 times no Nordeste na primeira divisão, isso é algo extremamente raro, né? E o Nordeste na Série B foi um desastre, caíram 3 times. E caiu também o Salgueiro, caiu o Náutico, Santa Cruz e o ABC. Mas subiu o Fortaleza. Mas só o Fortaleza, né? E subiu pra Série A o Ceará. Vamos falar, já que tocamos aqui em Inglaterra, da Premier League, que teve clássico no sábado. O William, gostou? O jogo foi bom, o jogo foi bastante animado. Coisa rara ver um jogo bom na Premier League. O final do primeiro tempo foi bonito. Davi De Gea foi o seu vilão. Tá difícil ver o Manchester United jogar bem. Davi De Gea mas rolou. Melhor goleiro em atividade. Tava difícil ver o Manchester United jogar bem. Com o Pogba dá, cara. Mesmo com o Pogba, o Manchester United teve umas partidas sofríveis. Não, mas é o jeito. É o jeito do Manchester jogar. Contra o Arsenal jogou mal. Sofrer? Cara, já... Eu, sinceramente, sei o problema mesmo é Marcos insistir no Marcos Rojo. O Bailly faz muita falta na defesa. O Bailly é o xerife daquela zaga. O Manchester United venceu o Arsenal por 3-1, o jogo foi em Londres. E o melhor em campo foi o De Gea. De Gea agarrou demais. Isso aí... Melhor atuação individual de um goleiro que eu já vi, assim... Qual foi a última que eu vi boa? Talvez alguma do Júlio César lá na Inter. O show aí contra o Brasil. O Ochoa. Sim. Cala a boca. Eu acho que superou do Ochoa. Não, o Davi De Gea é lindo e cheiroso. Pelas dificuldades que foram as defesas. E o Arsenal também ajudou bastante, né? Sempre focando ali, o goleiro tá ali. Vou tentar chutar ali. Principalmente o Alexis Sanchez. Mas a vitória do Manchester United foi importantíssima, pensando em tabela, né? Exatamente. E a próxima já tem seria normal pensar um empate em Londres. E aí a diferença chegaria semana que vem no clássico, no 10. Mas o City também tá pedindo pra perder um jogo, né? 2-1, 2-1, 2-1 e... Foram 3 2-1 seguidos. Mas, Felipe, uma hora o City vai perder, não tem como. Não, o City vai despencar, ouve o que eu tô falando aqui. O City vai despencar. William, Felipe, cara, o City tá vencendo de 2-1 sempre, mas com posse de bola de 90%. Não, sim. Posse de bola não ganha jogo. Posse de bola não ganha jogo. Não é apenas posse de bola, não. O time do City massacra o time adversário o jogo quase inteiro. Então, os jogos que eu vi são 4 jogos, mas mesmo ganhando 2-1, massacrando o time. A defesa do City não é compatível com o ataque. Claro, pô. Perdeu o Mendy e perdeu os Stones. Claro. É evidente. Cara, manga lá. Olha, se as coisas... Massacrando, cara. Olha, 6, 7 oportunidades por jogo, cara. Eu vi os 5 últimos jogos. Tu vem de vezes de finalizações, o City finaliza com um absurdo. Muito mais, o jogo contra o West Ham, o primeiro tempo foi tenebroso, o segundo tempo foi um massacre. Sim. Um massacre. O West Ham jogou com 10 jogadores dentro da pequena área. O problema do Manchester City é bola aérea. Da grande área. Da bola aérea. O Manchester City só leva gol assim. O jogo contra o Huddersfield foi o quê? Escanteio, bola aérea. Aí eu cabecei pro gol.
E contra o West Ham a mesma que coisa. o normal vai ser o City começar a sofrer, porque vai começar a perder jogadores. Não, e pô, Vai chegar pior mês da temporada, que serão, em média, um jogo a cada 3 dias. Pô, ele já chegou assim. Pô, tá com, e já assim, tá no ápice, né? Tá com 28 jogos seguidos sem perder, tá com 13 vitórias seguidas na temporada, uma hora vai perder. Não tem jeito. Não tem esse negócio, tá pedindo pra perder. Uma hora vai perder, não tem jeito. Olha, falaram muito isso do Arsenal, que uma hora ia perder, não perdeu não, hein? Não tem comparação, não tem comparação. William, isso aí que tu falou do vai perder porque é o pior mês, isso é bem relativo, porque o City tem elenco, como antes tu falou aí baixinho no teu ouvido. É um elenco muito bom, que tu perde o Stones e coloca o Mangalá. Pô, eu queria ter esse problema no meu time, sinceramente. Queria o Mangalá no teu time? Com certeza. Tá maluco, pra o Mangalá reserva? é uma lentidão. Pra ser reserva? Pra ser reserva? Com certeza. Olha só, quem é o zagueiro reserva do Arsenal? Quem é o zagueiro reserva do Koscielny? Sai quem, filho? Joga quem sai o Koscielny? Eu não sei, o Koscielny é fraco pra caraca. Ele joga o Mangalá é titular dessa zaga do Arsenal, por exemplo. Não, por favor, Com devagar. certeza ele é titular. Devagar com andor. Uma zaga que leva 2 gols do Lingard de qualquer zagueiro titular. Exatamente. Pois é. Daquele jeito, né? E... 2 gols do Em Lingard é pra contrapartida, fechar o time. eu não queria falar nada não. É fraco pra caraca, eu não sei. Ô, garotinho, tô falando. Desculpa. Pô, chegou agora que você tá na janela. Em contrapartida, o Chelsea vem muito bem on fire na temporada, hein? 6 vitórias nos últimos 7 jogos. Mas o City não vem não, né? É. Não vem não. Não, então... O Chelsea veio on fire, mas você tá com problemas, tá difícil. Acabamos de falar que o Manchester City vem ganhando de 2-1. Então, você Chelsea não consegue admitir nada do Guardiola, impressionante. Admitir o quê, filho? Eu acabei de falar que Não, acabou de falar o quê? Acabou de criticar pra caramba. Calma, não, quer falar o quê? Ele já vem... Calma, tá só tomando O cara que defende o Mourinho, incontestavelmente, e o professor Luxemburgo, professor, sim. Esse cara aqui não tem vergonha na cara, ele não consegue admitir um erro, entendeu? Qual erro? Militão. Olha, eu acho que vocês levem essa discussão pra depois. Melhores jogadores da temporada na Premier League. Azar do meu querido... Kevin De Bruyne. E o Kevin De Bruyne. Não, melhor o Sterling. Os dois belgas bombando na Premier League. Melhor o Sterling. Não é. Sterling. Kevin De Bruyne tá em outro nível. Sinceramente, olha, eu não quero... Kevin De Bruyne tá em outro nível. Eu não vou falar isso no Tabela Carioca, porque lá a gente tem um tempo, senão a gente vai ficar discussão. Mas... qual a diferença do... Fala. Quem acha... Qual a diferença do De Bruyne pro Ozil? Valeu, vamos desligar aqui, galera, vamos fechar as portas. O Ozil tem Copa do Mundo, William. O Ozil tem Copa do Mundo. E não é belgicano, né? Vamos fechar as portas. Não, Sobe a música aí, William. Ninguém tá te ouvindo ainda, você tem que pegar o microfone pra tu falar. Enfim. Bela vitória do Manchester United, bela vitória também do Manchester City. Semana que vem teremos o clássico, então... Sem Pogba, sem Paul Pogba. Sem Pogba, que foi expulso. Deu uma entrada criminosa no jogador do Mustafi, criminosa e estúpida. Eu quero palpites aqui para o clássico de semana que vem com placar. A gente vai falar, calma, do campeonato italiano, o antes tá querendo encher a bola do Higuaín aqui. Aliás, tem um vídeo muito bom pesquisem no YouTube lá, torcedor da Juventus, não, ator com a camisa da Juventus andando por Nápoles. É um vídeo delicioso. Eu já vi, já viu? Bom. É muito bom. Olha, você acha que é ódio Grenal? Os napolitanos odeiam a Juventus de você não poder andar com a camisa da Juventus em Nápoles. Você não pode. Você não pode. Não pode, é sério. É coisa do cara te ver assim, o dono de um restaurante te pegar, vem aqui dentro, fala Juve, e todo mundo cara, grita merda, te pegar, te botar em cima de um palanque com um negócio de banana em cima pra todo mundo ficar tirando foto e estilizando. É desse nível. Enfim, não sei nem porque eu puxei isso, mas... exatamente. Semana que vem eu quero palpite pra começar com o Felipe aqui. Felipe! Ele quer o palpite semana que vem, não é agora. Racional. Manchester United contra Manchester City semana que vem, o derby de Manchester. 3-2 United. 3-2 United. Eu falei sem clubismo, mas não tem como. Vai, ô... 1-0 United City com 90% de posse de bola. Verdade, eu quero saber do Quintino também. Bom palpite. Vou dar um placar justo. 1-1. 1-1 porque o jogo é no Old Trafford, né? É no Trafford. Então 4-0. Verdade. A gente tá mal acostumado com 4-1. 2-2 com o City sempre com o Manchester não chegando à frente. Qual deles? Com o City. Precisava ser tão detalhista. Era só falar 2-2. A Leda gostaria de palpitar. 2-1 City. Eu vou com 3-1 City. O Anderson?
4x0 City. Lembrando que o City já meteu 6 lá, então 4x0 é um placar factível. Leonardo Diegues, 1x0 City. O Cleverson. O Valdir Militão, que tá agora limpando a unha. 3x1 United. O 3 Diego. gols do Lukaku. Diego. 2x0 United. Foi equilibrado aqui, né? Foi equilibrado. Enfim. Salva as risadas. Lukaku com 1 gol nos últimos, acho que 11 jogos. Mas ele faz pivô, cara. Tu viu o pivô pro gol do... Ele ganha, sei lá, eu já ele ganha 1 expliquei milhão aqui. por semana pra fazer pivô. Eu já expliquei aqui que atacante não faz só gol. Ele cria jogada também. Calma, Já tá nervoso, expliquei. calma, devagar. Ih, tá começando o Anderson Carioca, hein? Na base, chega lá o dirigente e fala assim, ó, quero um atacante pra fazer gols. Não, pra fazer gol não tem não, mas pra fazer pivô, tem um profissional. O Anderson é impressionante, com o garoto tá inspirado, ele engole todo, jantou agora aqui, pessoal. Vamos falar então rapidamente da Liga Espanhola, que teve tropeço do Real Madrid e do Barcelona. Barcelona, Fábio, que foi roubado novamente. Difícil a vida de quem fala que o Barcelona foi ajudado no campeonato, né? Pois é, né? Foi o gol que não foi dado? Foi esse? Foi o último lance que eu Não, vi. teve o gol que não Teve foi dado. desse gol que não foi contra o dado. Valência, Teve o outro. impedimento do Soares, assim, uma coisa clamorosa. O cara não tá Tipo, impedido. 3 metros, assim? Porque eu tô acostumado Não. com esse tipo de impedimento, né? Ou Uma na coisa Espanha de não são tão descarados, assim. Centímetros. Ah, tá. Então tudo O bem. Quintino acho que quer falar alguma coisa. Só, o microfone que eu eu só queria passar, falar, o queria falar do microfone Barcelona, que pra mim esse Barcelona é o pior Barcelona dos últimos tempos. Concordo. O Militão tinha falado, que eu tinha falado isso também, mas cara, o time do Barcelona não é legal demais, não é tão legal de ver como a gente via. O Messi também, chama o time de entendeu? mochila e carrega nas costas. Querendo ou não, Isso há muito tempo. Querendo ou Essa é não, verdade. assim, eu sei que tem muita gente que não gosta do Neymar, mas o Neymar, Olha, quem fala que o Messi não tá jogando, o que ele tá jogando essa temporada, não vê jogo do Barcelona. pois é. Temporada passada foi idêntica isso aí. ele Sim, fez mas assim, chover. tinha ajuda do Neymar, cara. Querendo ou não, a saída do Neymar do Barcelona prejudicou muito o time de lá, da Catalunha, né? É Barcelona. De lá. Esqueci da cidade. Jogou o time da Catalunha, Girona. E o Real Madrid também empatou em 0x0 com um jogador a menos no final do jogo com o Atlético Bilbao. E a batata do Zidane. O Sérgio Militão aqui trazendo a informação que o Sérgio Ramos é o jogador mais expulso na história da Liga Espanhola. O Militão, que é especialista em campeonato espanhol. Enfim, o Real Madrid não conseguiu tirar a diferença. São... Oi, quem tá falando aqui? Não, tava Ah, tá. 15 ou 16. Enfim, são 8 pontos de diferença para Barcelona e Real Madrid. Lembrando que dia 23 de dezembro tem o É o clássico no Santiago Bernabéu. O jogo vai ser lá. Bernabéu. Casa do homem, né? Fazer o quê? Se o cara todo jogo lá e faz gol, eu não posso fazer nada. Enfim. O Atlético de Madrid venceu e trouxe a diferença para apenas 6 pontos. E o Valência perdeu com um jogador a mais e a diferença pro Barcelona se ampliou para 5 pontos. O Anderson quer falar do Higuaín, Anderson? Cara, Fala aqui no microfone que todo mundo te ouve. chamei o Higuaín de supervalorizado e vi um jornalista me contestar. Por quê? Vitor Canedo do Globoesporte.com. Ele me contestar. Aí eu falei, por quê? Quem exalta demais? Pausa. Você não tweetou assim, ó, Higuaín é super valorizado e ele veio contestar. Primeiro que você tá bloqueado no meu Twitter, então eu não começo a inventar coisa. Você tá mentindo. Você é bloqueado Tá no mentindo. meu Twitter. Agora vamos prosseguir aqui, Você vai mentir mesmo pra audiência? Vamos prosseguir. Você vai mentir pra audiência? Quintino, o grupo tá rachado, Trabalho com a Quintino. verdade. Vai mentir pra audiência? Trabalho com a verdade. Vai dizer que tu me Aqui, segue no perdeu o Twitter grupo. e eu te sigo no Twitter. Só me responde isso, eu não quero mais nada, são sim ou não? Olha o exemplo do Jair. Ah, não respondeu. Que? Ah lá, não O time respondeu. perdeu o grupo. Aí ele disse que é um grande atacante e eu comecei a sugerir, né, outros atacantes que as vezes podiam ter Falou o contratado Benzema? todo mundo. Você falou o Benzema Não, pra Benzema ele não, também? porque eu Pra ele você não pra ele fala, eu não fala, errado, né? eu Ah, admito, tá, eu entendi. Eu admito meu erro aqui. Mas é mais um super valorizado aí no mercado, entendeu? Esse atacante belga aí também. O peruano aí, meu Deus do céu. Então, Sensacional a participação do Anderson. A gente não sabe nem o que falar, tá ligado? Enfim, o cara é super valorizado. outro também, que eu tô cansado. Outro também tá cansado de que o cara nem jogou. Enfim, acabando a tabela carioca, o último tabela carioca de Não é nem 2017. pra falar do Milan. Fala do Milan aí, você quer falar, veio pra cá pra falar do Milan, né? Exato, Aí, porque eu também fiquei aí, muito vamos falar do bravo. Milan. Esse moleque, ele acumula tragédia. É o Flamengo, é o Atlanta Borussia. Falcons, é o Borussia, é o Milan. O que o Pelo Milan... menos você não torce pro Botafogo, pensa nisso. É verdade. Eu já briguei com o torcedor do Flamengo defendendo o Botafogo, mas...
Foi o gol de goleiro do que Benevento. o Benevento, que tava 14 jogos sem ganhar, seguidos, já rebaixado. Não tinha feito nenhum ponto, Não né, tinha no feito caos. nenhum ponto e vai lá, mete o goleiro na área e simplesmente faz o gol na estreia do Gattuso. Verdade. A gente precisa resgatar o Milan, né? Primeiro gol da temporada, né? Não, Não, já feito tinha- gol. Não, foi o primeiro ponto na... Primeiro ponto. Errou por pouco, né? E novamente com o André Silva no banco. Vamos chamar então nosso cantinho do coração. Vou começar com o Anderson, que começou... Pô, não tem... É o último programa. Inventa o nome aí. Então eu vou agradecer. As Eu quero Fernandes agradecer o pessoal que ajudou no TCC aí. Não, muita gente. Pô, tem a Aleda, que é a professora, né? Tem orientadora. Tem o pessoal do Nucom. Não. Então, Aleda, professora Aleda, orientadora. O pessoal do Nucom, que teve muita paciência com a gente na hora de digitar. Primeiro dia a gente não sabia fazer nada aqui. O Ira veio com o negócio tudo errado, né, Ira? Veio com o negócio tudo errado. Não canta derrota. É o Michel, a Paula e a Bia. Tem mais alguém? Não esqueci. O pessoal que deu a entrevista pra gente, com muita paciência também. Próximo governador. O próximo Tarcísio, né? cagou pro cara. Qual é o nome do... não, o Quintino. O Quintino é o pós. O Quintino vai fazer o processo aí de... E também, qual é o nome daquela senhora lá? Tu se lembra o nome da senhora? No especial. É Dona Sueli. E o rapaz, o historiador lá do Vasco. Valmer. E todo o restante aqui deu depoimento pra gente. Agradecer. Família, você não quer agradecer. Cara, já agradeci no TCC já. Tá bom. O Felipe Lavó aqui também, tá doido pra falar. O Coração. É o último, hein? Lembra disso. É verdade. Não, sobre o TCC agradeço a Leda pelas orientações. O Gatti já foi embora, mas também... Espera. É óbvio, evidente. Despacito. Agradeço a Paulo, Michel, a Bia, ao Quintino. Entendeu? Tem todos os agradecimentos lá no memorial, vocês podem ver depois. Gente, aqui não é o memorial, aqui é o programa Tabela Carioca. Não, eu sei, mas é que eu tenho outros agradecimentos Então para outras pessoas, para não me prolongar, tem muita gente. Mandar um abraço pro pessoal do Projeto Avante Campo Grande, lá do meu bairro, que tá revitalizando o estádio Ítalo Delcima. Muito legal o trabalho que eles estão fazendo lá. É um trabalho voluntário. Tem a página lá no Facebook. Tem também o site, www.avantecampogrande.com.br. Você entra lá, você pode doar a quantia que você quiser. Tem coisas lá também, para banco de reserva, coisas que eles estão juntando para revitalizar o estádio. Já fizeram a pintura da fachada, limparam o estacionamento, arquibancada, está muito legal lá. Inclusive teve jogo lá ontem do time da base lá, foi bem bacana. Eu não pude ir. E um grande abraço para todos eles. E, cara, tinha mais um abraço, eu esqueci agora, tá vendo? Ótimo isso. Isso é ótimo. Então, Jogo do Shake, fala do jogo do Shake. E dia 21 tem os amigos da Emerson Shake lá em Mangaratiba. Eu estarei lá. Anderson, fale por você. Vai ter muita gente bacana lá. O Paulo Guerreiro vai jogar, o Jadson. Muita gente bacana, Paulo Guerreiro. O Fred Sem Pedidos também vai. Vai? Eu não tava sabendo dessa. A FIFA não proibiu o Guerreiro de jogar, né? Não, amistoso de amigo pode. O José Aldo, Nego do Borel, enfim, muita gente vai jogar. E eu... Jesus vai? O sócio. Pô, o Didico podia jogar, né? O Sheik convidou o Didico, mas o Didico ainda não deu a resposta. Então, se ele estiver lá, a gente vai... Vou pegar os... Calma. Vou pegar o depoimento de todo mundo que estiver lá e vocês vão conferir na página do Tabela. Por favor. Quintino procurando o microfone. Achou o microfone, o Carlos Quintino. Queria agradecer aqui ao pessoal do Cinefute que recebeu a gente, eu, Valdeir, Diego, quem mais que foi Hugo também, né? Agradecer também ao diretor do festival. Agradecer ao diretor do festival, Antônio Leal. Agradecer ao diretor do filme do Alex, que eu esqueci o nome, Cauê, não é isso? Cauê. Agradecer a Paulo Roberto Falcão, que foi entrevistado, o rei de Roma. Ao rei das embaixadinhas, que eu esqueci o nome. O Lion, senhor de 65 anos. Caraca, quem mais que foi? E o grande Edson Mauro, o locutor da Rádio Globo. E a Roberta, assessora de imprensa também do Cinefute. Obrigado a todos. O Cinefute continua, está em Belo Horizonte. Quem quiser acompanhar é só entrar na São Paulo. Foi para São Paulo já então. Acompanhe na fanpage das redes sociais. É isso aí, um abraço. Agora o Fábio vai mandar um abraço dele. Fábio. Mamãe, esse ponto. Quem nos impulsionou. A Leda Costa, agora com o microfone em mãos. Por favor, Leda. Tem muito abraço, hein? Abraço para todos os meus orientandos que vão começar a defender quarta-feira. A Dani Barcelar, a Larissa, que é daqui também. Os rapazes do Tabela.
Felipe, o William e o Anderson fizeram um trabalho muito bacana. O Matheus, Rafael Caminha, o Pedro Ícaro fizeram um trabalho maravilhoso também. Todos meus orientandos, um abraço, uma parceria muito boa. Um abraço amoroso, apaixonado pelo Vasco. Você fez a minha alegria ontem. Eu fiquei muito... Tô rouca, tô doente. Mas por você valeu a pena, eu né? faço tudo. Quem mais eu vou dar abraço? Pro Valdeir! Um abraço pra todo mundo aqui do Tabela Carioca por mais um ano. E que venha um ano melhor ainda. Acho que vai ser um ano muito promissor de 2018. Muitos planos, muitas renovações. O que foi? Fundadores são pra... Ó, o Anderson Carioca! Não. Enfim, agora eu vou passar pro Valdeir. Um abraço pra todo mundo que acompanhou o Tabela Carioca durante essa temporada. Vocês esqueceram, tá vendo, ouvinte? E eu gostaria de mandar um abraço pra minha família. Eles não me veem, mas eu quero mandar um abraço. Meu irmão, não vale. Eu queria mandar um abraço pro pessoal que acompanha o Tabela Carioca. Tem gente que acompanha assiduamente, toda segunda. E é isso. Vamos ver se o Léo quer mandar alguma coisa. Quer mandar alguma coisa? Não. Mandar pro meu pai que tá em Vitória, trabalhando muito longe, mas tá assistindo mesmo assim. Então, pro meu pai. Isso aí. E pro Jean. Tá. Oi? Qual Jean? Do Vasco. Ah, tá. Pra mim é Jean-Pierre. Pro minha namorada que reprovou na autoescola hoje e pro meu melhor amigo Pedro que tá vendo aí também. Qual o nome da autoescola que ela reprovou? Ah, sei lá. Poderia ter falado. A Priscila, namorada do Anderson, foi 3 vezes. A irmã dela também foi 3 vezes, então. É normal. Ser reprovado em autoescola é uma coisa mais normal do mundo. Eu também fui. Incrível como eles são exigentes. O Diego meu lá amigo Pedro também mandou isso aí. Ele não quer falar, cara. Vai ficar mandando. O cara não quer falar. O Valdeir também quer falar e depois eu vou mandar aqui pra nossa audiência. Primeiramente quero desmentir o Anderson, que tá mentindo aqui no programa. Ele falou o quê? Que o Canedo discutiu com ele, né? Verdade. Como sempre sabemos que o Anderson foi discutir com o Canedo. Ele é um mentiroso. O Canedo estava quieto. Exato. Chegou o Exato. Você chegou dando voadora na cara dele. Aqui, ó, pra vocês não acharem que é mentira minha, desde dá pra tá filmando aí, ó. Tá pegando? O Anderson é mentiroso desse programa aqui, ele é mentiroso. Vergonhoso. Não tem credibilidade. E eu não mando abraço pra ele. Eu não tiro o chapéu pro Anderson. Pegou o microfone pra humilhá-lo e mais. Exato. Mas é o último pra acabar ali. Agora eu vou mandar um abraço pra minha mãe, pra minha família. Sempre compartilha lá as nossas postagens. Lembrando as famílias aqui, a mãe do Fábio, a mãe da Larissa, a mãe do Felipe, a mãe de todo mundo. O primo do Fábio, sempre compartilha tudo. Fernando, né? Do Fábio, do William, sempre compartilha tudo. A família que move o Tabela Carioca. Agradecemos e esperamos vocês em 2018 compartilhando tudo com muito mais. Patrocinando o programa, porque a família pode patrocinar o Tabela Carioca. Não, depois. Depois, o filme é depois. Vai ter um filme aí, mas é pra depois, que senão estraga a divulgação. Voltamos em 2018 e é isso. Então eu vou terminar aqui com um abraço para o Fernando Macedo. Falou, não estou aí, mas estou aqui. Exatamente. A Rosemary Macedo, o Marcos Amado, Botafoguense falando de Mundial, kkkkkk. Para Hugo Gervásio, mandou aqui, depois que eu coloquei ele na parede, falou, ele fez um time com Pimpão, Lindoso, João Paulo e Roger jogar bola por um bom tempo. Grande bosta. O Marcos Amado, que é vascaína, que falou, Pikachu também jogou demais ontem. Pikachu. E um abraço pro Amadinho. Pro Léo Urango aqui, que também participou. Pra todos que participaram do Tabela Carioca nesse... Eu ia pra isso agora, é porque eu sou só um, né, Alisson? Enfim. Um abraço para o William Faria, que curtiu o Tabela Carioca, para o Valdeir Militão, para o Fernando Macedo, para a Cristina Fernandes.